É o seguinte, galera, o que vocês vão ver agora é um corte de uma parte da nossa live de sexta-feira sobre as nossas expectativas em relação à entrada dos Estados Unidos na guerra entre Israel e o Irã. Não tem como a gente ficar atualizado em tudo que está acontecendo, porque eu estou gravando esse extra aqui na segunda-feira e muita coisa já aconteceu, eu vou comentar isso também. Mas eu vou colocar o corte aqui para vocês saberem quais eram as nossas expectativas na época não, alguns dias atrás, que era também a expectativa de muita gente, vários analistas que a gente estava analisando e lendo para poder formular essa parte da live para vocês. E também porque as informações que a gente passou na live de fato se concretizaram. O que era a previsão de muitos especialistas e coisas que a gente transmitiu na live de fato aconteceu. Os Estados Unidos atacou o Irã, mas ele atacou exatamente com o equipamento e da forma que era prevista, porque até onde se sabe, a única forma de destruir a base de Fordon, o centro de enriquecimento de urânio do Irã de Fordon, era por meio de bombas que só os Estados Unidos tinham, que conseguiam penetrar no subsolo para destruir instalações que ficam debaixo da terra. Dessa forma, tudo que a gente falou na live está certo, então eu acho que tem um valor grande aqui de colocar isso para vocês, mas eu preciso atualizar o fato de que, primeiro, de fato, teve um ataque dos Estados Unidos como se previa não, da forma como se previa, porque ainda na sexta-feira era uma incógnita se ele ia acontecer ou não, mas pelo menos os armamentos e as formas, usando os bombardeiros B-2, essas coisas todas aconteceram. E na segunda-feira, quando eu estou gravando essa parte aqui, tem um anúncio da parte do Trump de um cessar-fogo entre Israel e o Irã. No momento que eu estou gravando, a gente precisa de uma confirmação das outras duas partes para saber se de fato esse cessar-fogo vai acontecer, mas o Trump já saiu e anunciou. Se isso acontecer do jeito que a gente está prevendo aqui na segunda-feira, com o anúncio do cessar-fogo, como está sendo mostrado, foi uma vitória considerável para ele, política e também estratégico-militar, não tem como negar isso. Só que ainda a previsão que eu fiz na live, que eu acho que é, pelo menos no longo prazo, a estratégia dominante do Irã vai ser, de alguma forma, buscar o desenvolvimento de armas nucleares. Essa é uma expectativa que eu tenho ainda, mas eu não sei agora como essa coisa vai ser possível, dado a inclinação dos Estados Unidos de intervir diretamente caso ele se veja ameaçado pelo Irã, pelo menos nessa administração do Trump. Numa outra live a gente vai falar mais disso, eu vou elaborar isso melhor e a gente vai ter mais informação também, mas agora fique com o corte que a gente fez. Lembrando que ele foi feito na sexta-feira, antes dos Estados Unidos entrar na guerra, antes dele atacar o Irã, então são expectativas sem muitas das informações que a gente tem hoje. Mas eu acho que são muito válidas também, principalmente por conta da análise técnica de como o ataque poderia acontecer, porque essa previsão acabou muito bem acertada. Então, galera, vamos fazer uma atualização aqui sobre a guerra que está rolando agora entre Israel e Irã. Lembrando que a gente está falando disso daqui numa sexta-feira, dia 20 de junho, e muita coisa, quando você está vendo esse corte, pode ter mudado, porque a guerra está acontecendo enquanto a gente está falando. Mas eu quero falar de algumas atualizações aqui, principalmente para a grande nova coisa, que é a possibilidade dos Estados Unidos entrar na guerra. Aparentemente, por tudo que a gente sabe, o Trump tomou um período de 2 semanas para ele fazer a decisão se os Estados Unidos vai entrar ou não. Por que os Estados Unidos precisa, entre aspas, entrar? A gente vai tentar explicar isso agora. Qual seria o papel? Posso fazer só uma observação? Sim. Nós fizemos um vídeo sobre isso essa semana e foi muito interessante a experiência de ler os comentários. Porque quando a gente aborda esses assuntos, a gente aborda estimando a nossa audiência como, né, a gente está aqui, 7 mil pessoas que entendem nuance, que entendem que a gente está falando de fatos e que a gente não está torcendo, mas que a gente não está ignorando os fatos que acontecem e que pesam contra cada país. Quando a gente olha a seção de comentários, você vai ver que tem gente que está interpretando que a gente está pró-Israel, você vai ver que tem gente que está interpretando que a gente está pró-Irã. A gente foi xingado exatamente isso, por que vocês estão defendendo o Irã, e os comentários para por que vocês estão defendendo Israel. E assim, no mesmo chat, as mesmas pessoas falam, por que vocês estão defendendo o Irã, por que vocês estão defendendo Israel? Não estamos defendendo ninguém, a gente está falando dos pontos, e assim, aí a galera, claro que tem a galera que fala, Nilce, se morasse no Irã não poderia nem falar. Deixa eu te falar uma coisa, Irã não está sendo bombardeado por desrespeitar direitos humanos. Não é esse o motivo de Israel bombardear Irã. Então dá para você entender a realidade contemplando várias verdades que elas não se anulam entre si. Então, Irã é um governo
complicado, autoritário e que tem uma série de histórico contra direitos humanos? Isso é um fato. Israel está fazendo um massacre na faixa de Gaza? Outro fato. Hamas invadiu e fez terrorismo no 7 de outubro? Outro fato. São vários fatos e você não precisa escolher um para pôr na sua cesta. E a galera que nos conhece sabe que a gente não faz isso. Então nós não estamos ignorando nenhum desses fatos, estamos considerando todos esses fatos. E o que a gente vai fazer agora não é uma análise histórica, porque a gente já fez isso, já tem análises históricas dentre o conteúdo que a gente produz. Mas a gente vai fazer uma análise pontual do momento atual. É claro que ninguém está ignorando os séculos de conflito na região. A gente não está ignorando as ações arbitrárias, os desrespeitos ao direito internacional cometido pelos países que estão lá. A gente está falando do que se refere ao atual agora, é um recorte. Não dá para a gente contemplar tudo num vídeo ou numa live, senão a gente ficaria aqui eternamente enrolando. A galera tem que entender isso daí, por favor. A gente está fazendo uma análise aqui, tá? Emitindo opinião, obviamente baseado numa análise, mas é uma análise baseada na realidade das coisas. E não é baseado numa questão de direito. Não é baseado, a gente não está fazendo análise moral do negócio. O que a gente está falando aqui é como as coisas estão se organizando e o que a gente pode esperar. Por que isso se interessa a gente? Porque é uma região extremamente sensível do mundo que pode impactar em várias coisas, incluindo o preço de dólar, mas principalmente o preço do petróleo. A gente pode falar mais sobre isso depois. Então, obviamente, o mundo inteiro está de olho nisso. E em cima disso tudo, a gente está vendo uma disputa que envolve potencialmente o desenvolvimento de armas nucleares, né? Que é uma questão para a qual o mundo inteiro é sensível, porque a capacidade de devastação que essas armas têm é muito grande. Então, assim, tem várias dessas coisas. E eu vejo a galera comentando, assim, discutindo como uma questão de direito, né? Ah, os Estados Unidos e Israel têm bomba atômica. Por que eles não querem que o Irã tenha? É óbvio, tá na sua pergunta. Se você tem bomba atômica, você não quer que seu inimigo tenha. Da perspectiva de Israel, eles não querem que o Irã tenha bomba atômica. Da perspectiva do Irã, agora parece que a estratégia dominante deles, se já existiu outra, é desenvolver bomba atômica. Porque aí, o que acontece? Os ataques param. Porque você não cria problema com um país que tem arsenal atômico. É a dissuasão maior que você pode ter. Depois, na perspectiva dos Estados Unidos, os Estados Unidos também não gostaria que o Irã tivesse armas de destruição em massa, desenvolvesse um potencial atômico. Porém, existe todo um cálculo nos Estados Unidos político de como que ele pode se engajar na situação para tentar garantir que o Irã não tenha bomba atômica, mas também para minimizar os custos que ele teria nesse processo de fazer com que o Irã não tenha bomba atômica. Por isso que a gente falou aqui do caminho preferível que os Estados Unidos está buscando até antes, até onde a gente sabe, que era um caminho diplomático. Não é um caminho diplomático que os Estados Unidos é bonzinho. Porque era o caminho que aparentemente garantia que os Estados Unidos ia conseguir o objetivo deles com o menor custo possível. Mas agora a gente sabe que o cenário mudou e a gente vai discutir isso. Vamos lá. Então, é só para deixar muito claro, e eu tenho total convicção de que não vai adiantar nada a gente fazer esse preâmbulo aqui, porque as pessoas vão continuar discutindo nos mesmos níveis em que estavam no outro vídeo. Mas para a galera com quem a gente, né, tem essa preocupação de transmitir o entendimento e tal, e que está preocupado em entender, eu acho que vale o disclaimer aí. Acho que é importante colocar o nosso enunciado, né? E eu sei que é meio chato ter que ficar batendo nesse ponto, e a galera tem que ouvir isso, mas você tem que pensar do ponto de vista da análise, tá? Eu sou formado em Relações Internacionais e a primeira coisa que se aprende no curso de Relações Internacionais é sobre a natureza do sistema internacional. Que, ao contrário do seu país, ele não é um sistema hierárquico. Não tem um Estado acima de todo mundo que pode fazer com que as leis, com que as normas sejam válidas. Ele é um ambiente anárquico. É um ambiente anárquico. Então, quando você fala assim, mas Israel não pode fazer isso porque Irã tem direito de ter bomba atômica também. Não existe isso. Não existe um governo internacional no qual você pode trazer a sua reivindicação e falar assim, eu tenho direito e alguém tem que... e ele não pode fazer isso. Não existe isso. E cada vez mais a gente vê ainda agravando esse cenário. O Estado pode enfiar o pé no seu Estado e falar não, se ele for mais forte, e não tem o que chorar. Não tem pra quem chorar. Não tem pra quem chorar. Então, a gente não está discutindo a questão de direito. A gente vai falar aqui do ponto de vista dos Estados
e das coisas que a gente pode esperar no futuro. E qual que é o problema aqui, tá? Primeiro, matéria da France 24. A outra batalha de Netanyahu. Convencer Trump e os Estados Unidos a apoiar a guerra com o Irã. Desde o lançamento de ataques aéreos contra o Irã na semana passada, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem trabalhado para atrair o presidente Donald Trump para uma guerra e influenciar o cético público americano. O que está acontecendo agora na guerra? Israel atacou o Irã, tá? Tem vários motivos que você pode colocar aí. Primeiro, obviamente, é o medo do Irã desenvolver armamentos atômicos. O que Israel quer, da perspectiva de Israel, tá? O que Israel quer é impedir que o Irã consiga enriquecer urânio ao ponto de fazer uma bomba atômica. Você precisa enriquecer esse urânio a 90%. E o Irã já está enriquecendo a 60%, depois que, se eu me lembro bem, o Trump saiu do acordo que eles tinham assinado com a administração do Obama, tá? Para conter a produção deles. O Trump aumentou a quantidade de sanções sobre eles e coisas do tipo, e eles falaram, beleza, parei de brincar, eu vou enriquecer o urânio até 60%. Por que 60%? 60% não é o suficiente para você fazer a bomba ainda, se eu entendi direito, mas é muito perto de 90%. É difícil enriquecer até 60%, mas é bem mais fácil enriquecer de 60% para 90%. Então, tipo assim, a gente não vai ter a bomba, mas a gente tem algo que a gente pode transformar com certa facilidade numa bomba. Isso, basicamente, você pode pensar que isso é uma arma de negociação, tá? Para forçar os Estados Unidos a voltar para a mesa e oferecer condições melhores para o Irã, talvez até nos termos que eles tinham do acordo original com o Obama. Eu estou fazendo aqui uma análise bem superficial, obviamente eu não sou especialista. Ser formado em relações internacionais não quer dizer que você é especialista em tudo. Um médico ortopedista não vai fazer cirurgia cardíaca, é aquela coisa, você tem especialidades diferentes. Então, eles fizeram isso. Israel não quer que o Irã desenvolva armas atômicas, apesar deles terem armas atômicas, que para eles é uma ameaça existencial. Tá? Eles querem ser a única potência atômica da região. Normalmente, quando você é a potência atômica, você quer impedir que seus inimigos tenham também, na medida do que você pode. Então, eles não querem, e tem toda a condição doméstica agora também de Israel. Você pode discutir aí que o Netanyahu estava, aparentemente, até algum processo doméstico que poderia tirar o poder dele. Tem outras coisas também. Tem o movimento de sanções que as potências europeias e o Canadá estavam fazendo contra certas pessoas do governo de Israel por conta da guerra em Gaza e coisa do tipo. Então, tem várias coisas que você pode falar, mas vamos colocar assim, essa é a perspectiva de Israel. Eu não estou dizendo que está certo, eu não estou dizendo que o Irã ia desenvolver armas de destruição em massa. Estou dizendo que é assim que eles veem. O discurso deles, pelo menos, é esse. Só que eles querem que os Estados Unidos se envolva agora. E por quê? Primeiro, o Trump mudou a posição dele. Os Estados Unidos estava num processo, o governo Trump estabeleceu um processo de negociação com o Irã. Ele estava buscando a via diplomática, até onde a gente sabe, tá? Ele ia ter um pouco depois desse ataque, a 6ª rodada de negociação com o governo iraniano. Só que agora ele mudou, dizendo que ninguém sabe. Trump não diz se prosseguirá com o ataque dos Estados Unidos ao Irã. E depois ele disse que vai decidir em 2 semanas. Na verdade, ele está dando o tempo aqui, provavelmente, para uma solução diplomática. Mas ele já pediu uma rendição completa do Irã, coisa do tipo assim. Eu não sei o que isso quer dizer, mas a gente vai dizer por que ele está decidindo isso. Por que aparentemente teve essa mudança de postura depois do ataque e o que os Estados Unidos pode fazer de diferente nessa guerra. Obviamente, ninguém está falando aqui de repetir um Iraque. Não é uma guerra de você atacar o Irã por solo, tá? Mesmo porque, entre Israel e o Irã, você tem pelo menos 2 países aí, dependendo do caminho que você quiser tomar. Você tem a Jordânia e o Iraque, ou a Síria e o Iraque. Não é essa a questão. A grande questão é isso daqui, ó. Reportagem aqui da CBC. O secreto local nuclear do Irã e a bomba que poderia destruí-lo. Acontece que Israel atacou um dos centros de enriquecimento de urânio, essa coisa que você precisa para poder fazer a bomba, que fica em Natanz, tá? Esse aparentemente aqui ele conseguiu neutralizar de alguma forma, parece que ele, algumas notícias dizem que eles conseguiram neutralizar as centrífugas. Só que você tem esse centro aqui chamado de Fordow, ou Fordow, você pode escrever dos 2 jeitos o nome, que é um outro centro de enriquecimento de urânio, só que ele é dentro da montanha. Ele fica dentro dessa montanha aqui e Israel não tem uma bomba que consiga destruir. Simplesmente não tem. Israel poderia causar um dano a esse centro? Talvez. Poderia, por exemplo, atacar
os túneis de entrada, provavelmente deve ter alguns túneis também aqui para poder respirar, trocar ar, eu não sei como funciona, porque isso daqui não é, até onde eu sei como é que fala, hermeticamente selado, é assim que fala, né? Só que Israel não consegue destruir isso daqui. Se ele não consegue destruir isso daqui, o objetivo de Israel com essa guerra, que é acabar com a capacidade do Irã de enriquecer urânio, não vai ser cumprido, tá? Ele não vai conseguir evitar que o Irã desenvolva uma bomba. O Irã vai poder enriquecer o urânio dele. Obviamente outras coisas podem, porque existe mais na logística de você desenvolver uma bomba do que simplesmente você conseguir enriquecer urânio. Você tem que transformar isso numa bomba, você tem que transformar numa bomba que o míssil seu possa carregar, aquela coisa toda. Você pode atrapalhar outros processos, mas aqui está a coisa central que Israel quer parar. Só que ele não consegue. Israel não consegue avançar no propósito de guerra para além disso aqui. Quem consegue fazer isso daqui, o único país no mundo que consegue fazer isso daqui é os Estados Unidos. É os Estados Unidos. E aí que está nessa campanha de Israel agora de trazer os Estados Unidos para a guerra. Por quê? Os Estados Unidos tem essa bomba destruidora de bunkers, que é uma bomba de 3.600 quilos, que você pode jogar em cima de um alvo. Ela é carregada por um bombardeiro específico, que é o B2, Spirit B2, que é o nome dele, é o B2 Spirit, que é um bombardeiro muito caro, custa mais de 2 bilhões de dólares para fazer. Os Estados Unidos fez alguns até a década de 90, 80, enfim, eu não lembro. Só que ele já parou de fazer, só que continua, obviamente, parte da Força Aérea Americana, né? E aí é o seguinte, ele carrega essas bombas de 3.600 quilos, que tem 6,2 metros de comprimento. Você joga essa bomba no alvo, ela consegue penetrar no solo e explodir mais embaixo, tá? Ela consegue penetrar consideravelmente. É uma bomba para destruir construções que sejam subterrâneas. Uma bomba só, pelo que eu li especialistas comentando, talvez não seja suficiente para destruir essa instalação iraniana. Talvez precise de mais de uma. Como que você faz isso? Você passa o seu primeiro bombardeiro, solta a bomba, ela abre um buraco, você passa o próximo e joga outra bomba no mesmo lugar. Nossa. Que aprofunda o buraco. Aparentemente é assim que eles têm que fazer. Só tem esses bombardeiros aqui que podem carregar, tá? O B2. A bomba potencialmente pode ser carregada por outros também que consigam carregar uma bomba desse tamanho, porque basicamente é uma bomba, gente, tipo assim, se você solta, ela cai. Só que, pelo que eu li, os únicos que eles conseguiram, que eles articularam para funcionar com essa bomba, que estão feitos para funcionar com essa bomba, é o B2. E a gente sabe que essas outras centrífugas em Natanz, né, elas foram destruídas, que é as que ficam na superfície, pelo que eu entendi, porque isso foi confirmado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Porque confirmar não, ele disse que provavelmente foram. Ou pelo menos uma pessoa da agência disse isso. E aqui tem mais detalhes desse bombardeiro. De fato, é uma nave impressionante, tá? O B2. Ela é feita para ser difícil de ser localizada, né? Ela tem todo o design para poder escapar de radares e coisa do tipo. É a aeronave mais cara que tem nas Forças Armadas Americanas, pelo que eu li, 2,1 bi. Então é isso que a gente está vendo aqui, porque Israel chegou no momento em que eles tinham parte do plano, tá? Só que a outra parte do plano envolve eles conseguirem fazer com que os Estados Unidos entre na guerra. Essa é a outra parte do plano. Não é uma coisa assim, se os Estados Unidos entrar vai ser bom. Os Estados Unidos entrar, aparentemente, se o que eles querem de fato é eliminar, como eles declararam, a capacidade do Irã de enriquecer urânio, os Estados Unidos entrar não é um plano B, não é um A+, não, é o plano. Envolver os Estados Unidos é um plano. Eles não têm condição. Aí você cai numa situação agora que, para o Irã, a estratégia dominante passa a ser o desenvolvimento dessa bomba. Uhum. Por quê? Você ter uma bomba a garantia de que você tem uma defesa, né? Não uma defesa. Tipo assim, é o último nível de dissuasão. Vira uma questão existencial pro Irã. Não tipo assim, você não vai ficar arrumando problema. É igual agora, todos os Estados Unidos, como os Estados Unidos na guerra com a Ucrânia, era reticente de permitir que a Ucrânia usasse as armas dadas pelos Estados Unidos dentro de território russo. Uhum. Você pode usar aqui na sua defesa, dentro do seu território, mas você não pode mandar para dentro do território russo. Porque a Rússia tem bomba atômica. Exato. Você não quer criar uma situação em que possa ter um incentivo a escalar o problema a ponto de uma bomba atômica ser usada. Que a Rússia vai usar? Bem improvável. Só que o grande problema da guerra é que você pode chegar numa situação que foge ao controle, tá? Escalar de uma forma indefinida
a ponto de você ter uma guerra atômica. É essa coisa a qual todo mundo tem medo. É por isso que a gente não teve uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Porque os dois países tinham bomba atômica. Os dois morriam de medo de dar de cutucar a fera de um jeito errado. Por isso que eles sentavam, inclusive, para negociar acordos para limitar certos tipos de tecnologia que podiam favorecer uma guerra atômica entre os dois. E é essa grande questão que a gente está esperando para ver. Na sexta, quando eu estou gravando isso, aparentemente o Trump pediu uma espera de 2 semanas. Ele vai ver se o Irã fica tão desesperado, aparentemente essa pode ser uma das estratégias, a ponto de querer fazer uma negociação que seja extremamente favorável para os Estados Unidos e que garanta de fato que o Irã não desenvolva uma arma nuclear. Só que para Israel, para cumprir o objetivo, os Estados Unidos têm que estar junto. A outra coisa que talvez eles possam fazer, que eu acho muito improvável, eu nem sei se funcionaria, dado o tanto que isso está no subterrâneo também. Não, eu não vou colocar nem isso, tá? Eu vou colocar aqui em passant, tá? Israel tem bomba atômica. Pode chegar ao caso extremo, e os Estados Unidos não vai querer que eles façam isso, que quando tiver a ponto do Irã desenvolver alguma coisa, Israel seja encorajado a atacar antes para poder impedir. Espero que não chegue lá. Mas isso está bem distante no momento. Mas talvez o Irã desenvolver uma bomba atômica talvez seja uma coisa que já passou, tá? Seja uma coisa inevitável agora. O que você está dizendo é que a pressão é a atitude bélica para evitar que eles tenham a bomba pode ser justamente o gatilho para que agora eles não tenham outra alternativa e se torne uma questão existencial para o Irã ter a bomba. Não. E do ponto de vista, sim. Do ponto de vista político, sim. Mas também do ponto de vista técnico. Porque você tem essas centrífugas, só que eles estão desenvolvendo tem uma outra base do Irã também, tá? Um outro centro de enriquecimento que eles estão desenvolvendo. Então, tipo assim, uma vez que você tem o material, você tem o know-how. E a necessidade? E a necessidade, mesmo que você destrua um centro, isso pode ser feito em outro lugar, ele já pode ter o urânio enriquecido no nível para poder fazer pelo menos uma ou outra bomba atômica, né? Mesmo que você consiga destruir finalmente um centro de enriquecimento tipo esse. Então eu acho muito difícil, tá? E é uma leitura que eu vi alguns especialistas fazerem que talvez eu não esteja explicando todos os detalhes técnicos disso, mas talvez já tenha passado o ponto em que você pode evitar, se o Irã quiser, tá? Que ele faça uma bomba atômica. E talvez tenha se criado a situação em que desenvolver a bomba atômica seja a estratégia dominante dele. Então a gente está nessa situação agora, tá, gente? E parece que essa outra base, eles fizeram ainda mais essa terceira base vai ser mais no subsolo ainda, mais profunda que a outra ainda. Enfim, eu não tenho todos os detalhes, obviamente quem é especialista aí no Irã vai saber explicar isso de forma muito melhor. Mas essa situação que a gente está vendo agora, que é a escolha dos Estados Unidos de participar ou não dessa guerra, porque o próximo passo dela para poder eliminar a capacidade do Irã, pelo menos na visão de Israel, de enriquecer urânio, demanda essa bomba que só os Estados Unidos têm. Tá? E o Trump foi evasivo, né? Sim, mas parece que ele vai dar 2 semanas. Por quê? Tem outra coisa do Trump também. Trump enfrenta alvoroço na base MAGA sobre possível ataque ao Irã. Esse daqui é aquele comentarista, o Tucker Carlson, que é muito famoso aí da base do Trump. Esse daqui é o Ted Cruz, que é um senador americano pelo Texas. Ele é um expoente dessa alt-right, né, dessa direita extrema, mas ele está criticando os componentes do governo do Trump. Aí que tá. Se o Trump entrar na guerra, e eu acho que é um cálculo que o Trump está levando a sério, você pode ter uma quebra na base política dele, na base do MAGA, né, do Make America Great Again. Por quê? Tem uma galera que é isolacionista, tá? Não quer os Estados Unidos envolvidos em outra guerra no Oriente Médio. Mas o Irã vai desenvolver bomba atômica. O problema não é nosso. É basicamente essa a ideia. Tem uma galera tipo assim, pra que a gente vai... Da última vez que a gente foi combater arma de destruição em massa no Oriente Médio, a gente ficou 10 anos no Iraque, sei lá, ou no Afeganistão. E nem tinha nada, e gastou $1 trilhão. E não tinha. E esse é o problema também, não tinha nada. Comprovadamente não tinha nada, não é teoria da conspiração, eles mentiram de fato. O governo americano na época. Então, assim, tem essa galera da base agora que é isolacionista, que acreditou quando o Trump fez a campanha dele, porque o Trump fez
é uma campanha numa base isolacionista. A gente não vai participar de novas guerras. Ele falou, eu vou acabar com as guerras que tem e a gente não vai participar de nenhuma nova. Agora, os Estados Unidos entrando nessa guerra, e essa guerra, assim, não é só os Estados Unidos dropar bomba e sair. Se os Estados Unidos atacar, o Irã, que não fez isso ainda, tem um incentivo para poder criar problemas para os Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos têm base nas regiões, tá? Que os mísseis do Irã alcançam. Vários países árabes, os Estados Unidos têm base. Não só isso, tem essa parte aqui. E aqui uma parte que interessa principalmente os brasileiros. Agora você pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Aqui está o Irã, tá? Esse daqui é o Golfo Pérsico, que os Estados Unidos quer mudar o nome para o Golfo Árabe. E aqui tem o Golfo de Omã, tá? E tem uma passagem entre esses golfos. Por aqui passa uma quantidade absurda do petróleo que é exportado no mundo. Porque aqui você tem o Kuwait, aqui você tem Bahrein, aqui você tem o Catar, aqui você tem os Emirados Árabes Unidos. O Irã pode fechar essa passagem. O que acontece? Se isso aqui acontecer, o preço do petróleo dispara. Os Estados Unidos já está deslocando forças para essa região. Tá? Ele já está deslocando. Inclusive, veio um porta-aviões que a galera viu passando aqui entre a Singapura e a Malásia, que deve estar vindo para essa região. Um que eles estão tirando aqui da defesa da Ásia, que na verdade, segundo vários especialistas em segurança, é onde os Estados Unidos deveria estar com as forças concentradas. Uma das críticas que várias pessoas desse circuito de segurança têm é que os Estados Unidos, participando dessa guerra com o Irã, vai ter que desviar a atenção dele e as forças dele, que são limitadas, tá? Nenhum país tem força ilimitada, do leste asiático, né, para o Oriente Médio. Por que essas forças estão lá? Para conter a China. Escudo de Taiwan. Por que a China não tentou invadir Taiwan ainda? Isso tem um papel nisso. E aí, eles foram para cá, e aí você vai ter que cuidar que isso daqui não feche, e provavelmente você vai ter que posicionar as suas forças em vários lugares aqui. Isso você pode fazer, por exemplo, com seus destroyers e tal, para ajudar num eventual escudo antimíssil e coisa do tipo que possa estar atacando, eu imagino, né? Não sei como isso funcionaria no detalhe, que pode estar atacando algumas bases americanas. Então é isso que a gente está vendo aqui agora. A gente está esperando os Estados Unidos decidir se vai entrar nessa guerra. Tem todas essas questões. E, de fato, eu acho que, mesmo com os Estados Unidos entrando, talvez eles consigam adiar os planos do Irã de desenvolver uma bomba atômica, mas não sei se eles conseguem evitar. E Israel sozinha, tá, vai continuar bombardeando alvos militares, instalações nucleares e outras coisas, e até civis, né, no Irã, mas sem os Estados Unidos eles não conseguem destruir a capacidade de enriquecimento de urânio do Irã. Ponto. Talvez exista algum plano de fazer um treco Black Ops e coisa do tipo, que a gente sabe que o Mossad, que é o serviço secreto israelense, está infiltrado no Irã. Eles, inclusive, agiram desabilitando muito da estrutura do Irã de combate antiaéreo, né? Quando os israelenses atacaram da primeira vez. Talvez eles tenham algum plano assim de alguém do Mossad colocar bomba lá dentro, coisa do tipo, eu não sei, tá? Mas até onde a gente sabe, eles não têm uma capacidade de poder afetar aquela usina, aquele centro de enriquecimento, aquelas centrífugas. Então isso é o que a gente espera no momento, e a gente tem toda essa disputa nos Estados Unidos com a base do Trump, que talvez influencie a opinião dele. Mas Israel está fazendo campanha pesada para os Estados Unidos entrar. Os Estados Unidos entrar não é o plano B, não é um a mais, tá? É essencial. Para os Israel, para os israelenses. Agora tem que ver como o Irã vai encarar essa negociação, se vai partir para a negociação ou não. Para o Irã agora, eu não sei o que eles podem fazer, sabe? De fato, chegou a um ponto que eu acho que não tem outra estratégia para eles. A outra opção seria se render totalmente, né? Falar que a gente abre mão de todas as nossas centrífugas, a gente deixa todo o inspetor americano entrar aqui, mas é um cenário que não vai existir, né? Então, assim, e todas as outras perspectivas que a galera tem, falaram até de matar o líder do Irã e coisa do tipo. Galera, isso não vai causar uma mudança de regime político no Irã, deixa eu te contar. E mesmo que cause, não quer dizer que o próximo regime que assumir também vai abrir mão de bomba atômica. Eles vão enfrentar os mesmos dilemas de segurança que o atual regime está enfrentando agora. A situação lá é bem mais complexa, né, do que essa visão maniqueísta do Ocidente e tudo mais. Lá tem muito mais coisa envolvida. Existe, gente, nem vou entrar nesse aspecto, mas assim,
A gente não está... quando a gente está gravando o vídeo aqui, a gente está considerando que você que está nos ouvindo não está pegando esse vídeo do início, que você está acompanhando toda a história que está desenrolando lá. Então, não se contente com esse vídeo. Eu acho que você tem que ler notícias a respeito e entender que há, sim, propaganda. Quando numa guerra você tem uma guerra, inclusive, informacional no negócio. Você não pode ignorar isso. Então, quando a gente está tratando aqui, a gente está fazendo esse recorte, mas do ponto de vista de que estamos falando com pessoas que vão entender o contexto, né? Obviamente, quando você faz esse tipo de análise, a gente não está tratando aqui de certo ou errado e coisa do tipo, são países com interesses distintos, tá? Não quer dizer que a gente não tenha uma opinião sobre certo e errado. Pra mim, a gente não está colocando. Eu sou a favor da solução que não envolva guerra e sofrimento. Claro. Mas, assim, do ponto de vista dos seus países, cada um tem o seu interesse. A gente está vendo aqui 2 países, Israel e Irã, que têm interesses conflitivos, né? Agora, o jeito de você solucionar isso, a gente espera, de fato, que essa solução não seja pelas vias de fato, né? Não seja por guerra. Porque causa sofrimento, causa um monte de coisa. Uhum. O que guerra causa, gente, não só das pessoas que são vitimadas imediatamente pelas bombas, pelos ataques e tal, mas também quando você tem quebras de estruturas produtivas, de estruturas logísticas, que aí começa a galera a morrer de fome, morrer de doença e coisa do tipo. É um nível de sofrimento que a gente não consegue, a gente não tem nem palavras para isso. Né? É o que está acontecendo agora em Gaza. Isso a gente não consegue nem imaginar, a gente não consegue permanecer visualizando por muito tempo, porque é um negócio assombroso, assustador, né? Terrível. É terrível. Você sempre quer a solução que não envolva essa tragédia. Guerra, né? De todas as soluções que você podia ter para qualquer situação, é de fato a pior, né? É de fato a pior. Então, assim, gente, eu espero sinceramente que essa coisa não se escale. Mas a gente vê aqui um dilema de 2 países, que é o seguinte: de fato, é extremamente complicado conciliar os interesses de segurança dos dois. Eles são totalmente conflitivos, tá? É uma soma zero aqui. Como isso vai acabar, eu não sei. Cadê a ONU? Perguntaram aqui. Pode colocar isso no corte também. Cadê a ONU? Perguntaram. Deixa eu explicar. A ONU não é um governo internacional. É uma organização multilateral. É isso que a galera não entende da ONU. A ONU não vai fazer nada. A ONU não é um governo por cima dos países. Ela é basicamente um lugar em que países podem se juntar e chegar em comum acordo. É basicamente isso. Se um país não quiser seguir, ninguém vai forçar, a ONU não pode fazer nada. O que pode acontecer são outros países da ONU se juntarem e sancionarem aquele país, né? Fazer alguma coisa, sanção econômica, fazer alguma coisa contra bloqueio ele. Econômico. Ou no caso, se um país ataca outro, país que tem essa intenção dentro da ONU, né? Um dos 5 lá do Conselho de Segurança, coisa do tipo, pode se juntar e punir aquele país de alguma forma. Claro que isso não é uma questão da ONU, é uma questão do interesse dos países que estão envolvidos nisso. A ONU é um lugar em que eles podem chegar a comuns acordos em relação a algumas coisas. Não é um governo global. Tá? A ONU também tem orçamento, a ONU pode, porque os países dão dinheiro para a ONU pode fazer esses programas que você vê aí de refugiados, programas sociais e coisas do tipo. A ONU pode fazer monitoramento, ela não pode sancionar ninguém, mas pode levantar as informações para, por exemplo, expor uma violação de direitos humanos. Porém, tá? Se alguma coisa pode ser feita em relação a isso, a ONU não tem o poder para isso. Imagina a ONU como um fórum, uma instituição para os países estabelecerem negociações, normas entre si, para eles poderem operar em determinados campos. Tá? A ONU não é um governo por cima. Como eu expliquei aqui no início do corte, no início do vídeo. No cenário internacional, na esfera internacional, você não tem um governo em cima dos governos. Não é um sistema hierárquico, é um sistema anárquico. E aí, sendo uma anarquia, como os países agem é uma coisa totalmente diferente. Tipo, aqui no mundo real, num país aqui, se alguém me ameaçar, eu posso chegar para o governo e falar, ele está me ameaçando. E o governo pode sancionar essa pessoa, pode dar uma ordem judicial para ele não se aproximar de mim. Se tiver uma ameaça, ele pode ser preso por essa ameaça e coisa do tipo. No cenário internacional, isso não existe. Então, se um país está me ameaçando, ou se eu acho que ele está me ameaçando, ninguém vai vir ao meu socorro.
A não ser que eu tenha um aliado que queira fazer isso para mim. Igual a OTAN, é o tratado da OTAN. A OTAN, por exemplo, é um tratado. O que você faz? Você tem um aliado que vai te ajudar. É um comprometimento de um aliado. Ou você mesmo vai lá e faz. Não existe uma questão de direito que você tem, questão de direito, que impeça, né? que impeça ele de fazer alguma coisa com você. Se ele quiser, ele vai fazer. O que você precisa ter é a força para dissuadir desencorajar o outro. que ele fala. Se você fizer isso, eu vou te atacar desse jeito. Se você fizer isso, aquele país lá que é maior vai te atacar. E aí o cara não ataca. É assim que funciona. A ONU não pode fazer nada. Você tem alguns lugares que você tem uma estrutura meio hierárquica em alguns lugares do mundo. O exemplo é a União Europeia. A União Europeia pode dizer coisas em determinadas áreas que os países têm que seguir da União Europeia. Mas esses países chegaram de comum acordo e montaram essa estrutura que está acima deles. E não se aplica a todo mundo do mundo. São só os países da União Europeia. E os países podem sair da União Europeia se eles quiserem, como o Reino Unido fez. Só que, tipo assim, isso é uma coisa muito limitada regionalmente. Talvez o único exemplo que a gente tem. Pode ter alguns outros exemplos de algumas outras áreas, mas, em geral, no cenário internacional você tem isso. Tá? Você não tem isso. Você não tem essa estrutura que parece um governo, que pode sancionar, que pode te proteger, que pode fazer com que os direitos sejam válidos. Em boa parte das críticas que a ONU recebe é porque as pessoas imputam a ela esse papel que ela não tem, na verdade. Ela não existe, tem esse poder. Né? Ela não tem esse poder. A ONU é base. O que a ONU é? É um lugar que os países podem sentar, concordar ou não concordar. E eles podem concordar também em normas no trato de um com o outro. Porém, não é um governo de governos, não é um governo de países. Então o que a ONU pode fazer? Nada. A ONU pode emitir opinião, a ONU pode divulgar informação, a ONU pode ser trazida para um eventual processo, tipo assim, alguma agência da ONU pode ser trazida para fazer um monitoramento em nome de alguns países que são partes de um acordo com outro país. Ela pode fazer essas coisas, só que ela não é um governo de governos.